Olá, amadinhas e amadinhos, eu sou a pastora Rosângela Carvalho. Vamos para mais um devocional, uma reflexão Amigas de Jesus. E nós vamos meditar no livro de Lucas, no capítulo 22, aonde fala do pacto de traição. Os discípulos preparam a ceia, a última Páscoa, seja o maior como o menor. Fala também de que Pedro nega Jesus, que Jesus é preso e Jesus no Getsemane. Aqui nessa passagem, todos os tópicos que eu falei aqui são todos muito interessantes, mas vamos falar um pouquinho hoje sobre Jesus no Getsemane e quando Pedro nega Jesus, tá bom? Vou tentar ser breve para não ficar muito extenso o nosso devocional. Em nome de Jesus. Aqui nós lemos em Lucas 22, a partir do versículo 39 ao 46, que Jesus ele saiu para orar e ele foi para o Monte das Oliveiras, um lugar chamado Getsemane. O que é o Getsemane e o Monte das Oliveiras? O Getsemane, na verdade, é um lugar, não é um jardim exatamente. É um lugar que fica de frente para o templo e este lugar é um lugar de prensa. É como se fosse uma fábrica que as pessoas, eles colhiam ali as azeitonas, levavam aquelas azeitonas para aquele lugar ali no Getsemane, onde tinha aquelas prensas para que elas fizessem o azeite, fabricassem ali o azeite. E Jesus, ele foi justamente para esse lugar como uma azeitona para ser prensado. Então, por isso que Jesus, ele chora, ele soa naquela agonia, quando ele fala, Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas que contudo seja feita a tua vontade, não a minha. Porque Jesus, ele estava na prensa, ele estava sendo prensado, ele estava sendo moído pelas nossas transgressões, pelos nossos pecados. Por isso que Jesus, ele soa sangue ali naquele lugar no Getsemane, Então, as pessoas, para a gente poder entender um pouquinho, pegavam as azeitonas que eram colhidas no tempo que estava de colheita, pegavam então essas azeitonas, descia com elas ali para o Getsemane, onde estavam aquelas prensas, e existiam alguns processos. O primeiro processo, eles colocavam vários sacos de azeitonas cheios, muito cheios de azeitonas, e iam colocando sacos sobre sacos, sacos sobre sacos. E nesse primeiro processo, não era utilizada a prensa para dar peso, para apertar a azeitona, era somente sacos sobre sacos. Então ali o peso da própria azeitona, de um saco em cima do outro, ia espremendo a azeitona, moendo a azeitona, e dali era retirado aquele caldo, nesse processo natural que eles chamavam de sangue ou de sangria, porque estava sangrando, era como se fosse aquelas azeitonas, elas estavam sangrando. Então, nesse processo natural da extração desse primeiro azeite, era como se fosse a carne de Jesus sendo moída, sendo esmagada pelos nossos pecados. E então sai um óleo, que esse óleo nós conhecemos como azeite extra virgem. Este é o primeiro azeite que saía. E em Israel era necessário que esse azeite ele fosse extraído naturalmente. E dessa forma, como eles extraíam esse azeite naturalmente, eles chamavam de kasher, que significa santo, natural. Não havia, como se fala assim, ajuda humana para essa extração.
era azeitona sobre azeitona. E esse azeite, esse primeiro azeite, que é o extra virgem, ele era pegado, esse azeite, levado até o templo, que ficava exatamente bem de frente para o Getsemane, que era o azeite mais puro, mais fino e mais saboroso. Esse azeite eles chamavam de azeite das primícias. Então eles levavam esse azeite lá para o templo, que ficava de frente ao Getsemane, e esse azeite, que era o primeiro azeite, o azeite extra virgem, ele era utilizado para acender a menorá, o candelabro do templo. E depois, então, vinha mais um processo de prensa nessas azeitonas. Eles colocavam já, nesse segundo processo, eles colocavam uma pedra sobre os sacos e começavam a rodar, até espremer mais um azeite. E aí então saía o segundo azeite. Esse segundo azeite, ele servia, esse segundo azeite, ele era utilizado como alimento, para fazer pão, para fazer comida, para temperar, para ser consumido mesmo, comendo esse segundo azeite. Voltava-se novamente para a prensa, colocava mais uma pedra e apertava, e apertava, e apertava. E então eles conseguiam extrair o terceiro azeite. Esse terceiro azeite, ele era utilizado para ungir, ele era usado como um unguento sobre as feridas. É um azeite utilizado para a cura. Interessante, né? E novamente, eles voltavam novamente para a prensa, apertavam, esmagavam. Ali já estava já o bagaço das azeitonas, os caroços já estavam bem esmagados também. E daí eles tiravam o quarto azeite. Este azeite eles utilizavam para fabricar sabão, para lavar, para limpar, sabão mesmo. E eles voltavam novamente para a prensa, porque ainda tinha mais um pouquinho para ser retirado daquela prensa. E eles esmagavam um pouco mais, e então saía mais um azeite, o quinto azeite. Este azeite, ele era utilizado para acender as lamparinas. Sabe as lamparinas que eles usavam dentro de casa para iluminar as casas? Então, esse último azeite, ele era utilizado justamente para as lamparinas. Então, agora, amados, nós entendemos por que Jesus, ele suou sangue no Getsemane, porque Jesus foi para uma prensa. Todo o processo da azeitona significa todo o processo que Jesus ele passa ali naquela prensa por todos nós, né? Por cada um de nós. E na palavra do Senhor em Isaías 53 fala que ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades, e que o castigo que nos traz a paz está sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Jesus, ele foi essa azeitona prensada ali no Getsemane. E quando Jesus, ele vai, o sangue de Jesus, na verdade, chega até o templo, dando luz naquela menorá, significa que ele se tornou luz não somente para o templo, mas também para o mundo, porque Jesus bebeu o cálice da nossa redenção. Aleluias, louvado seja Deus. Então, para resumir, nós entendemos que Jesus é a luz do mundo. Jesus é o nosso alimento, é o pão vivo que desceu do céu. Jesus também é a cura para todas as feridas, para todas as dores. Jesus também é o sabão que nos limpa, que nos purifica, que nos santifica.
Jesus também é aquele que traz luz para as trevas de nossas vidas quando ele foi usado como luz na lamparina. Ele é aquela lamparina que ilumina os nossos caminhos. Amém? Aleluias. Agora falando um pouquinho aqui, quando Pedro ele nega Jesus. Quando a gente lê essa passagem, a gente fica até assim, poxa vida, Pedro andou com Jesus durante tanto tempo, Pedro viu tanta coisa de Jesus e ainda teve coragem de negar Jesus? Sim, Pedro teve, porque Pedro ainda não havia se convertido verdadeiramente, porque aqui em Lucas 22, no 32, diz assim: eu, porém, roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortaleça os teus irmãos. Aqui Jesus fala: Pedro, Satanás me reclamou para te peneirar como trigo, só que eu intercedi por você, porque eu sei que você ainda não está convertido, Pedro, mas eu sei que quando você se converter, você vai ser o cara, você vai fazer uma grande obra, você vai ser muito usado para o nosso plano aqui nessa terra. Então, amados, nós também muitas das vezes negamos a Jesus com algumas ações, com algumas atitudes, com algumas falácias que a gente tem, com algumas coisas que nós fazemos. Não foi só Pedro que negou Jesus. Nós, no nosso dia a dia, nessa vida, nesse cotidiano que nós levamos e vivemos, muitas vezes também negamos a Jesus. E eu quero deixar aqui para nossa reflexão algumas dimensões que Pedro ele venceu, né? E que nós também podemos e vamos vencer como Pedro venceu. Deus tinha uma posição no mundo espiritual diferenciada para Pedro, que era a dimensão do seu apostolado. Para alcançá-la, no entanto, ele teve de vencer a sua carne, seus sentimentos e desejos. Jesus queria que Pedro tivesse uma conversão verdadeira, ou seja, que abandonasse seus temores carnais para entrar em uma outra dimensão espiritual. Enquanto Pedro estava servindo Jesus, vamos dizer assim, por emoção, na dimensão da sua carne, ele não poderia ainda viver uma dimensão espiritual. E da mesma forma, Deus tem para cada um de nós uma porção muito maior do que aquilo que estamos vivendo. Precisamos, para isso, abandonar os falatórios e as malignidades que nos levam a fazer a vontade de Satanás e não a vontade do Senhor nosso Deus. Para alcançarmos, amados, essa dimensão espiritual, Pedro, ele precisou passar por uma peneira. Atualmente, muitas pessoas estão querendo viver um evangelho de acomodação, mas temos de lutar contra isso, resistindo ao diabo em meio às dificuldades. A sua luta pode ser uma maneira de Satanás peneirá-lo, mas Jesus se levantou do trono dele para rogar por mim e por você. Lembre-se, a luta que você está passando é leve e momentânea. Aleluias. Pedro estava andando com o Senhor havia 3 anos, mas Jesus disse a ele que era preciso que ele alcançasse um estado pleno de conversão. Nós também, amados, precisamos nos converter totalmente. E isso significa aceitar incondicionalmente o seu chamado. Muitas pessoas estão impondo condições para servir a Deus, mas ele não precisa de nenhum homem. O homem é que precisa de Deus. O Senhor, ele quer a nossa conversão plena e genuína. Deus quer colocar em você nessa dimensão. E essa dimensão que Deus quer te colocar é um divisor de águas, assim como foi para Pedro. Ele reconheceu que estava com Cristo
pela emoção da carne, mas a partir da experiência que viveu, conheceu a verdadeira dimensão espiritual, que é a de andar com o Espírito Santo de Deus. Aleluias! Quando nós passamos por essa transformação, experimentamos 4 grandes dimensões espirituais, que são elas: a dimensão de revelação, onde tudo que está oculto é revelado pela ação do Espírito Santo. A outra dimensão é a da cura. Quando entramos nessa dimensão, até nossa sombra passa a curar, assim como acontecia com Pedro. A outra dimensão é a da ressurreição. Você é fruto da ressurreição. Toda morte já foi vencida por Jesus. Deus vai manifestar a ressurreição em todas as áreas mortas da sua vida. A obra que o Senhor tem para fazer em sua vida é maior do que a morte. Aleluias! E tem uma outra dimensão, que é a dimensão de autoridade e livramento. Você tem autoridade contra os demônios e as mentiras. Pegue as chaves que o Senhor já lhe deu e esmague Satanás debaixo dos seus pés. Deus tem para cada uma de nós uma porção muito maior do que aquilo que estamos vivendo. Ele tem reservado para nós uma dimensão espiritual, sobrenatural, onde viveremos cura, ressurreição, revelação e autoridade. Aleluias! Deus abençoe o seu devocional, amigas de Jesus. Beijos, amadinhas.